tem colocado ao coração, e quero convidar você a abrir a Bíblia. Abra a Bíblia comigo. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Acho que melhorou um pouco, né? 1 Samuel, capítulo 17, é um dos textos que nós vamos ler aqui esta noite. 1 Samuel, nós vamos ler alguns versos, e conforme eu for falando, você acompanha, porque nós vamos ler alguns versículos não sequenciais, tá bom? Você já encontrou? Diga glória a Deus. Então vamos lá. Todo mundo almoçou hoje aí, querido? Então vamos dar um glória a Deus de crente? Já encontrou? Diga glória a Deus. Graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam-se em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, também usava caneleiras de bronze, e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saírem todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados, muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, da terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar de ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Verso 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Verso 31. Alguém contou ao rei Saul o que havia dito Davi, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. 40. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Verso 44. Venha cá, e darei sua carne às aves e os animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou.
Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, às aves e aos animais selvagens. E o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Amém? Esse texto é muito conhecido, e todas as vezes que eu leio esse texto, com 57 anos de idade, eu me emociono. Parece que eu entro na história e respiro essa atmosfera, porque era impossível, humanamente falando, um homem franzino, um garoto, vencer um homem treinado, um homem que tinha batalhas e batalhas no seu currículo, um homem do tamanho de Golias, que tinha 2,90 m, o seu capacete era maciço, todo de bronze, a sua couraça, que era como se fosse um colete que ele usava, ela tinha escamas de bronze, e elas pesavam 60 quilos no todo, dando o total da couraça de Golias de 60 quilos, e ele carregava um dardo no ombro, e quando ele arremessava, aquilo tinha uma força extraordinária. Ele tinha suas caneleiras, que também eram de bronze, e tinha um escudeiro que levava o seu escudo de tão pesado que era. A sua lança era grossa e pesada, e a ponta desse dardo que ele tinha era tão afiada como um tear. Se só o tamanho de Golias assustava um homem de 2,90 m, não devia ser alguém fora de forma, devia ser alguém treinado, alguém que tinha uma musculatura própria para um combatente. Queria que você entrasse nesse momento da introdução, para a gente perceber o que Deus quer falar com a gente. Nós temos aqui uma batalha que já está acontecendo há 40 dias, 40 dias de insulto, 40 dias de humilhação, 40 dias de provocação. O que está em jogo não está valendo apenas um exército israelita e um exército filisteu. O que está valendo nessa batalha é qual Deus é poderoso. Se é que se pode chamar o Deus dos filisteus, Dagon, que não era Deus, eram simplesmente ídolos. E esse Dagon, que era a entidade que os filisteus serviam, eles acreditavam que Dagon era o Deus que trazia fertilidade, era o Deus que fazia a vegetação acontecer, e era um Deus generoso. Então o que está em guerra não é a questão de um exército israelita apenas, mas é o nome de qual Deus é poderoso. E a gente olha e o cenário é esse. Havia uma grande aflição que estava instaurada dentro do exército de Israel, sobre a nação de Israel. Mas 40 dias, eu estava lendo esse texto, e é interessante como que algumas coisas às vezes passam um pouco desapercebidas, até que o próprio Deus te chame a atenção. 40 dias para uma guerra que era para ter terminado em um dia. Não era para esse tempo de 40 dias ter se estendido, quando está em jogo o Deus de Israel e Dagon, que não é Deus. E a gente olha e percebe que essa aflição tomava conta. Primeiro dia, segundo dia, e Golias, todos os dias, dentro desses 40, ele ia lá e insultava, ele inflamava, ele chamava de covarde, ele disse: vocês não tem um homem aí, um sequer para lutar comigo. E isso se desenrolou nesses 40 dias, uma aflição. Aflição, querido, tem a ver com estar angustiado, estar preocupado, e era esse o estado que todos os soldados de Israel estavam. Eles estavam angustiados, eles estavam preocupados, e aflição tem a ver com o sofrimento causado por desgosto. É uma tristeza que se ocasiona por dificuldade. Esse era o quadro, um estado de aflição,
uma situação, um sofrimento, porque quando Davi chega e ele vai levar os mantimentos para os seus irmãos, ele vê o insulto de Golias, e ele pergunta: quem é esse homem? O que ele está falando? E aí as declarações dos israelitas, os homens de guerra, este é Golias, este é o homem que nos provoca, quem pode lutar com ele? Olha o tamanho dele. E aí você sabe, os próprios irmãos de Davi, principalmente Eliabe, que é um enciumado com Davi, ele chama Davi de presunçoso. Você veio aqui só para ver guerra, você veio aqui para ver desgraça, você largou as poucas ovelhas do pai lá, seu lugar não é aqui. Mas tanto Eliabe quanto os demais, ninguém se posicionou, ninguém agiu, ninguém fez o que tinha que fazer. E o texto nos mostra que uma aflição está tomando conta daqueles homens. Irmãos, eu não sou profissional da área da psicologia. Alguma coisa a gente acompanha, estuda, pela parte teológica a gente entende o quanto a aflição arrebenta com a gente. Quando a gente está aflito, a gente não come direito, a gente não dorme direito, parece que o raciocínio da gente fica lento, porque você está aflito, está preocupado. As crianças da casa, elas não sabem. Quantas das vezes os nossos filhos olham para nós e pedem coisas que você não sabe como vai fazer para dar, para ter. Ou vê uma situação de um problema, de uma enfermidade, e você, às vezes a gente fica dando palavras por voltas, para não dizer a gravidade do problema. Aflição é uma condição que gera angústia. Às vezes você quer dormir, e o sono não vem, e parece que só um pensamento vem na cabeça da gente. É aquele problema, é aquele fato. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos acabar desenvolvendo outras enfermidades. Porque o efeito de quem está em angústia é trazer o corpo físico, ele vai começando a manifestar, a dar sinais, evidências de como a alma está, de como nós estamos. A Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto, mas a aflição, Davi diz: quando eu me calei, os meus ossos se apodreceram. A aflição, Jesus passou nesse mundo, e o próprio Jesus viveu isso nos minutos finais, ali antes do seu sofrimento. E sabe, irmãos, todas as pessoas desse mundo, todas, passam por aflições. Às vezes a gente fala assim: mas o rico passa por aflição? Passa. Que adianta ter dinheiro e ter uma doença incurável? O que adianta ter dinheiro e ter um casamento destruído? O que adianta ter dinheiro e não ter paz para sentar-se numa mesa e participar de uma refeição? Não estou dizendo que todos os ricos são assim, mas colocar como sinônimo de paz é você ter dinheiro, isso é uma mentira, isso não é assim. Tem gente, eu conheço, já conheci pessoas que, tendo dinheiro, trocariam o que eles tinham para poder sentar-se à mesa, comer um arroz com feijão, um chuchu, um ovinho, mas ter paz. Conheço pessoas que não eram ricas, mas que tinham talentos, dons, e um intelecto fora do comum, mas estavam vivendo um momento da vida de aflição. É um pai doente, é uma mãe doente, é uma esposa, é uma ameaça de demissão em massa do serviço, é uma situação assim. Então todas as pessoas desse mundo passam por aflições. Mas você há de convir comigo uma coisa: parece que para os cristãos a aflição ela é mais intensa.
A verdade é que 24 horas do dia, Satanás projeta, deseja, intenta como entristecer a gente, como nos desanimar. Diz para mim, uma mulher que está angustiada, você convida ela para ir numa festa, com que cara ela vai na festa? Como é que ela vai fazer as mãos, os pés, ir no cabeleireiro, se arrumar, pegar o seu melhor vestido, a sua melhor roupa, se ela não está com cara de festa, ela está angustiada? Que homem tem condição de entrar em campo, jogar bola 90 minutos, sendo um atleta de ponta, se ele tem um filho que está com um baita de um problema, uma situação, ele pode ser o melhor dos atletas, ele não vai conseguir dar o seu melhor. Por quê? Porque a aflição tomou conta dele. E é interessante que para os cristãos, a aflição, ela vem triplicada. Prova para a gente, se para os outros é nível 1, prova na vida da gente é nível 1000. Se com fulano aqui era um negócio leve, com a gente é fogo, liga o maçarico do inferno e vem para cima e provoca e faz. E se você não tomar cuidado, você acaba cedendo e perdendo a identidade de quem você é, se esquecendo de quem você é, das promessas de Deus sobre a tua vida, de quem colocou sobre você, dentro de você, o Espírito dele, quem te pegou pela mão, quem que te levanta. Na verdade, querido, a gente se deita hoje à noite, mas nós só vamos levantar amanhã se a mão dele estiver com a gente. Se a mão do Senhor não estiver com a gente, as coisas não vão. E o próprio Jesus, ele diz isso no Evangelho de João, capítulo 16, no verso 33. Ele disse assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Paz em Jesus. Isso aqui é coisa para quem é crente, para quem tem fé. Como é que se tem paz no meio de uma guerra? A resposta já está aqui. Só em Jesus. Só nele. Se você não tiver Jesus na vida, e não é ouvir falar, é comungar com ele, é diariamente. Tem dias que talvez você não, mas já aconteceu comigo e acontece. Tem dias em que você não tem vontade de ler Bíblia. Tem dias em que você não quer algumas coisas, porque já é uma consequência do estado da pressão do inferno, para fazer você perder a identidade. Se eu faço ele perder, se eu faço ela perder a identidade dela, dele com Deus, eu começo a enfraquecê-lo. E é interessante que Jesus diz para os discípulos isto: eu digo para vocês, tenham paz em mim. E ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. E essa é uma verdade. Sem Jesus a gente não pode fazer absolutamente nada. Evangelho não é promessa de carro, evangelho não é promessa de casa, isso é uma consequência, se ele quiser dar ou não, eu trabalhando, eu me dedicando, sendo fiel para com Deus. Mas Jesus disse assim: olha, no mundo passais por aflições, vocês vão passar por aflição. Então não tem jeito, nesse mundo todos vão passar por aflições, mas ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. É a palavra dele, e Jesus não é mentiroso. Ele disse: eu passei por aflições, o mundo me provocou, houveram inimigos, houve calúnias, houve afronta. Ele disse: eu sei o que eu estou falando, mas ele disse: em mim vocês devem ter paz. Ele disse: ó, eu venci. Então a primeira coisa que a gente precisa ter lembrada no coração é esta: aconteça o que acontecer, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que sabe das minhas necessidades. Eu tenho um Deus que eu falei com Ele hoje. Eu tenho um Deus que conhece por onde eu vou, o que eu estou passando. E queridos, eu vou dizer uma coisa para você.
Quando a gente pensa que já conheceu Deus, Deus sempre nos surpreende com os cuidados dele sobre a vida da gente. Às vezes a gente pode estar pensando assim: cadê Deus? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Ele está vendo, querido. Será que Deus não está enxergando a nossa luta? Ele está enxergando. Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Não, Ele está ouvindo a oração. É que o oleiro, para as questões de matéria extraordinária, o ouro só pode se manifestar em alta pressão. Então Deus está trabalhando com a gente. Ele está trabalhando até o último instante que nós estivermos aqui nessa terra, o Senhor está trabalhando. E tem uma coisa, aqui o texto diz que Jesus venceu o mundo, Ele venceu a aflição. Qual é o segredo para vencer a aflição? Chama Jesus para a vida. Chama Jesus. Quando você levantar meio aflito, abatido, cansado, chama Jesus, fala: Jesus, hoje o dia está difícil. Jesus, eu não sei como fazer. Fala isso. Faça a tua oração sentado de joelho em pé. Ao sair da tua casa, você tem um ambiente de trabalho, seja o que for, os desafios que tiver, chama Jesus, diz: Senhor, vai na frente. Jesus, vai na frente. Chama Ele, declara isso sobre a tua vida. Vai fazer uma entrevista, chama Jesus. Vai fazer alguma coisa que você tem dificuldade, chama Jesus para a tua vida. Porque nós, na verdade, lutamos guerras não carnais, mas guerras espirituais. Pastor, sim, Paulo escrevendo aos nossos irmãos em Éfeso, ele diz no capítulo 6, lá no verso 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Você percebeu? No mundo sempre vai ter gente sem Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: nos ambientes que você menos imagina ser possível, o diabo está, ele pode estar. Aonde você fala, não, em tal lugar ele não vai estar. Querido, lembra-se que quando o Senhor estava recebendo adoração, Satanás aparece e ele fala: você tem visto meu servo Jó? De onde você vem? Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Por enquanto ele ainda faz o que Deus permite que ele faz. Mas na sua vida e na nossa vida, quando estamos alinhados com Ele, o maligno só toca se Deus permitir. Por isso é muito importante a gente ter consciência: eu pertenço a Jesus Cristo, eu estou firmado em Jesus Cristo. E Paulo diz: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pois bem, o que tem a ver isso com Golias? Você acha que Golias não estava sendo usado pelo mal? Você acha que o exército filisteu, que adorava Dagon, eles estavam ali uma questão carnal? Não, não era. Era uma questão espiritual. A aflição, ela toma conta daquele momento da vida de Israel. E eu friso com você: 40 dias ouvindo bobagem, 40 dias ouvindo afronta. E apesar de Golias, apesar dos filisteus, eles estarem ali provocando Israel, fica claro no texto, e é isso que Deus tratou comigo, que o problema não é Golias, o problema também não são os filisteus, o problema é Israel e Saul. Esse é o problema. Às vezes a gente dá muito valor ao inimigo, valor que ele nem merece, valor que ele nem tem. Às vezes a gente valoriza as frases, às vezes a gente valoriza as provocações, e por valorizar essas coisas nós acabamos esquecendo quem nós somos, de que reino nós somos. E o texto deixa claro que apesar de Golias ser 2,90 metros, apesar dos filisteus terem uma estrutura militar até um pouco melhor, quem falha são os homens de Israel, e o seu líder maior falha. Golias, para eles, passou a ser maior do que os feitos do Senhor. E ao olharmos para esse texto bíblico, às vezes a gente fica olhando para um lado histórico, mas se a gente não tomar cuidado, alguns problemas e lutas que vierem contra a nossa vida,
às vezes a gente faz a mesmíssima coisa. A gente passa a dar valor para o momento da luta, para o momento que nós estamos vivendo, do que dar valor aos feitos do Senhor, do que Deus já fez por nós. Se eu pedisse para levantar as mãos aqui essa noite, com certeza a igreja inteira diria: eu tenho testemunho para contar. E em tal época eu passava por isso. Olha, a minha história era essa. Eu estava morrendo, eu não tinha casa para morar, eu não tinha emprego, eu não tinha saúde. Todos aqui têm milagres para contar, história para contar. Mas o fato é que Golias passou a ter mais do que 2,90 metros para eles. Por quê? Porque os homens de Israel e o rei Saul, eles falharam e deram a Golias um valor que ele não tinha tudo isso. E esse é o efeito desejado das trevas contra os filhos de Deus. Primeira coisa, quando a aflição chega na gente, traz desânimo, traz medo, angústia, nós nos afugentamos e nós ficamos influenciados por uma palavra de desânimo. Veja o que Golias dizia para Israel nesses 40 dias: bando de frouxo, bando de covarde, bando de medrosos, vocês não têm um homem, vocês não têm um homem que possa vir lutar comigo, não tem nenhum. Então a guerra era, uma turma ficava sobre esse lado do vale, do outro lado ficava o exército filisteu, e aí Golias descia todos os dias pela manhã, e ele gritava essas coisas. Um grande problema de quando as trevas acham em nós um espaço para a aflição tomar conta, é exatamente isso: desânimo, medo, angústia, nós ficamos afugentados. Sabe aquela história de barata tonta, um provérbio que diz aí, que joga o detefon, o negócio lá no bicho, o bicho fica rodando para lá, para cá. Quando a gente está em aflição, a gente fica assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, não sei o que, fica tudo afugentado, tudo perdido, e a gente esquece de quem é Deus na nossa vida, a gente esquece de quem é o Senhor na nossa vida. Eu quero compartilhar com você algo que Deus tem incomodado o meu coração, e na mensagem ainda não está nisso que eu disse a você até agora. A mensagem começa agora. Ela começa num homem chamado Saul, que ignorou a sua identidade. E eu desejo que ao sairmos daqui essa noite, a gente saia muito melhor do que quando a gente entrou, fortalecidos no Senhor. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 9. Deixa eu te dizer por que Saul esqueceu da sua identidade. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2. Lembre-se que esse Saul estava lá quando Golias estava desafiando ele. Ele era o rei. Agora, antes dele ser rei, aconteceram palavras, fatos vieram sobre a vida de Saul, que não justifica por que Saul está acovardado desse jeito. Por que os israelitas estão acovardados desse jeito? Verso 1 e 2 de 1 Samuel capítulo 9. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Este é o futuro rei de Israel. Verso 15 do mesmo capítulo. Acontece que as mulas do pai de Saul, elas se extraviam, e por uma estratégia de Deus, ele acaba saindo para procurar. E Deus já tinha falado com o profeta, porque os homens tinham pedido um rei para ser igual às outras nações. Verso 15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo, Israel. Ele, grave isso, os livrará dos filisteus. Pois olhei para meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor. Verso 20. E não se preocupe com as jumentas. Aqui é Samuel falando para Saul quando tinha o encontrado e levou ele à casa dele. Não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias,
pois foram encontradas. Eu lhe digo, Samuel dizendo para Saul que ainda não tinha sido ungido rei, eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. Irmão, olha para mim um pouquinho. Deus não erra com o comissionamento das coisas que Ele põe em sua mão. Deus não erra na escolha de talentos e dons que Ele põe em sua mão. Esse homem, ele está procurando as jumentas do pai, ele não é rei, nem sonha em ser rei. Israel tinha se levantado com essa conversa de querer ter um rei para ser igual aos outros. Esse é o problema de Maria vai com as outras. E aí o que acontece? O Senhor projeta e diz assim para Samuel: amanhã, essas horas, vai vir aqui e eu vou te dizer quem é. E o texto diz, começando lá no verso 1 e 2, lembre-se, Saul ainda não é ungido rei, que Saul tinha altura, beleza. Irmãos, a Bíblia diz que não tinha homem mais bonito em Israel do que Saul. Misericórdia para nós, estava ruim para nós, porque o cara era alto, bonitão, fortão. A Bíblia fala que não tinha homem mais bonito que ele. Então se Saul estivesse aqui, a gente tinha que falar: olha para lá, sai de perto de mim. Esse homem era forte, era alto, e Deus disse para o profeta que ele seria o libertador. Era ele quem ia livrar o povo dele, o povo de Deus. Ele quem? Saul. Então, independente de Golias, independente dos filisteus, Deus já tinha dito: este homem que vai ser rei, ele vai livrar. E o próprio Samuel diz para Saul, quando o assessor, o empregado de Saul, que é empregado do pai dele, está procurando as jumentas, fala: aqui nessa cidade tem um homem chamado homem de Deus, o vidente. Naquela época ele chamava o profeta de vidente. Ele diz assim: olha, vamos até ele. E o profeta está lá. Quando ele chega, o profeta diz assim: fique tranquilo, vamos subir para comer. Pegou o rapaz, que era o empregado do pai de Saul, de Quis, pegou Saul, levou para casa. Já tinha chamado algumas pessoas especiais, cerca de 20 a 30 pessoas. Preparou um lugar na mesa. Saul nem contava com isso. Colocou um lugar na mesa. Geralmente a cabeceira da mesa sentava-se a posição de honra. O melhor pedaço de carne era destinado. O profeta já tinha dado um comando em casa para dizer: ó, vai vir aqui em casa alguém. Ele não disse. Esse alguém prepara a melhor parte do cordeiro para ele. E quando Saul vai até Samuel, fala: olha, a gente está procurando a jumenta. Ele fala assim: fique tranquilo, as jumentas do seu pai já foram encontradas. Já falou: 3 dias vocês estão procurando, já está tudo certo. Mas vamos jantar comigo, durma em casa essa noite. Levou-os para o terraço. E o profeta diz para ele assim, no final do verso 20: as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. Irmão, não tem para ninguém. Deus já tinha dito: Saul, nada vai te parar, nada vai te deter, nada vai fazer você ser derrotado. É palavra de Deus, irmão. E a palavra de Deus não volta atrás. Só nós mesmos é que podemos fazer com que a vontade de Deus, os projetos de Deus se atarem da nossa vida. Como? Caindo em pecado, abrindo mão, desistindo. Mas Deus não. A palavra de Deus para Saul foi: você é a esperança de Israel, e é em você que está centrado, e na sua família, todas as esperanças. O texto diz que Saul foi levantado para livrar Israel. Deus havia incumbido Saul disso. O tempo vai passando, e as guerras, as lutas, algumas coisas, às vezes, ou as aflições, elas podem se levantar. E aqui com Saul, que a gente conhece a personalidade e a biografia de Saul, mas eu quero me ater a esse momento da vida dele. Quando Golias se levanta, quando o exército dos filisteus dizem: vamos atacar Israel, Saul, que foi levantado aqui para vencer os filisteus, ele se esquece, ele se perdeu no comissionamento.
ele se esqueceu de que Deus, o próprio Deus, o incumbiu daquilo. Se a gente for olhar para algumas situações da vida, nós vamos fazer muitas das vezes como Saul. Nós vamos perder o comissionamento que Deus nos deu. Quando a gente começa a olhar para a natureza do instante, para o momento, para os fatos e para os Golias que se levantam, a tendência do inferno é nos fazer perder a convicção de que Deus está com a gente. Saul, meu irmão, era para ter encurtado aquela guerra e ter vencido Golias no primeiro dia. Era para ele ter resolvido disso. Por quê, pastor? Porque Deus estava com ele. Porque Deus tinha o levantado. Mas não é só nisso. Não é só nisso. Se tudo isso que está aqui declarado já é suficiente, vamos para 1 Crônicas capítulo 12. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: E estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziglague, estando ele escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco, e usavam tanto da mão direita, como da esquerda, em atirar pedras, e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. O que esse texto está dizendo para nós? Saul era descendente da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo de homens que atiravam arco e flecha, tanto com a destra quanto com a canhota. E não é comum isso para os homens. Algumas pouquíssimas pessoas têm habilidade para escrever com a mão esquerda e mão direita. Geralmente o nosso cérebro, ele já dá uma coordenação daquilo que nós, o lado que nós vamos ser melhores. Então eu, por exemplo, sou destro. Talvez tenha na igreja algum canhoto, alguém esquerda aqui. Entenda bem, a tribo de Benjamim é uma tribo que tem uma característica. Qual é a característica? Eles são bons com arco e flecha, eles arremessam tanto com a esquerda quanto com a direita. Se você quiser saber qual é o seu olho de visada, marque um alvo qualquer e estipule um alvo, ponha ele na tua frente, feche um dos olhos. Aquilo que você colocar como alvo, o que estiver dentro dessa circunferência, o teu alvo, você vai saber qual é o teu olho de visada. Se você achar o alvo no olho direito, fechando o esquerdo, e ele estiver no direito aqui. Se você não encontrar no olho esquerdo, é porque, óbvio, é o direito. Mas se você achar no esquerdo, você também não vai encontrar no olho direito. Por quê? Porque isso é o natural das coisas, da vida, do nosso corpo. Mas com os benjamitas, não. Os benjamitas, eles eram homens, que eles eram hábeis. Eu, por exemplo, durante muitos anos na minha vida, o meu olho diretor é o esquerdo. Sempre foi. Depois do problema na vista, o cérebro se ajustou e automaticamente colocou o olho diretor para a direita. Mas eu sou destro e meu olho diretor sempre foi esquerdo. E eu perguntei para o médico um dia, ele falou assim: a cada 1 milhão de seres humanos no mundo nasce um assim. Tá a explicar. Então, eu fazia visada, sendo destro, eu tinha que apoiar aqui, porque o meu olho diretor era esse aqui, o esquerdo. Não faz sentido, se eu uso a mão direita, então automaticamente tinha que ser. O caso desses homens aqui é o contrário. Tanto com o olho esquerdo, quanto com o olho direito, tanto com a mão esquerda, quanto com a mão direita, esses caras eram bons. Eles atiravam, eles usavam o arco e a flecha com ambos os lados. Mas o texto diz que eles eram hábeis nas guerras. Se tinha benjamita na guerra, era problema para os demais. Porque esses homens, o texto diz, eram homens que tanto com a mão direita e esquerda usavam, além do arco e a flecha. Olha que interessante que o texto diz aí no finzinho do versículo 2.
a funda. Quem era perito em usar funda, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, eram os benjamitas. Davi não é benjamita. Davi é da tribo de Judá. Davi não tinha a característica que a tribo de Benjamim tinha. Então olha que coisa interessante. Os da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, eles sabiam atirar arco e flecha com qualquer lado. E eles ainda, diz o texto, que eles, tanto com a direita quanto com a esquerda, eles atiravam com precisão. Esta é a linhagem do homem que Deus chamou, que Deus colocou na frente do exército. Então, se não fosse suficiente a própria palavra de Deus para dizer: Saul, você vai em frente, ainda Saul tinha essa característica da sua tribo. E é interessante que esses homens eram especialistas. A tribo de Benjamim era especialista na arte da guerra. Você vai encontrar guerras em que teve um momento, uma guerra civil, entre a tribo de Benjamim e as demais tribos. Irmãos, esses benjamitas chegaram a bater até alguns próprios irmãos. Mas o texto diz que eles tinham essa característica. Era a capacidade de combater à distância. Então, veja bem, Saul é benjamita. No exército de Israel não tem só um benjamita. Tem mais. Mas o cara se levanta 40 dias para afrontar um exército inteiro. Quando que dentro desse exército tem gente que tem as características de atirar com a mão esquerda, com a mão direita, e que não só o arco e a flecha, mas também são capazes de, com a funda, atirar. E o texto diz, e nós encontramos, que esses homens, eles tinham a capacidade de combater à distância, pela capacidade que eles tinham. Então veja bem, se Golias está lá, e eu tenho essa capacidade, nem precisava chegar perto de Golias. Com essa capacidade que esses benjamitas tinham, vamos pensar em Saul, que é o rei. Ele mesmo podia, até porque Deus falou com ele. Deus falou com ele como está falando com você e comigo essa noite. Eu sou contigo. Eu estou contigo. Esses homens podiam, de longe, podiam ter armado o seu arco. Pense em um benjamita. Agora pense em vários benjamitas. A habilidade que esses homens tinham era tão tremenda, que esses homens podiam à distância abater os seus inimigos com a funda. Querido, você já experimentou escrever com a mão esquerda, se você é destro? Você já experimentou fazer algumas coisas que só do lado destro você é bom? Tente fazer. Esses homens não. Esses homens, esquerda ou direita, eles conseguiam arremessar e conseguiam com a funda, com precisão. E é interessante, porque não se sabe se esse ato da canhotice deles, os benjamitas, foi incentivado ou se é uma questão genética. Mas o que é fato? O fato é que quando os benjamitas iam lutar, se você pega um cara para lutar de espada, ele é destro, e você também é destro, automaticamente essa é a posição que você vai para o combate. Você vai colocar uma perna à frente, você vai lutar, e o camarada que é destro, ele também vai vir para você, nessa condição, porque o normal é destro. Mas os benjamitas não. Eles confundiam os inimigos. Por quê? Porque quando eles pegavam o arco e a flecha, ou eles conseguiam manusear com a mão esquerda, que estava usando a direita, ele desequilibra o destro. O camarada como eles são, eles conseguem fazer o sujeito, imagine alguém que é destro, que está esperando uma troca de espadas do lado direito, mas eu vou com ele do lado esquerdo. Eu estou trazendo para ele um problema na mente, porque ele não entende isso. O cérebro da gente é programado para algumas coisas, e é nisso que os benjamitas saíam na frente, porque na hora do combate, a turma que é destro se perde, se abate, perde para eles.
Não se sabe se eles desenvolveram ou se é genético, mas o fato é que a tribo de Benjamim era uma tribo especialista nisso. No livro de Juízes, capítulo 20, no verso 16, é descrito o seguinte sobre essa tribo: que alguns benjamitas eram canhotos muito hábeis. E esses homens, olha que coisa interessante, eles podiam atirar com uma funda uma pedra num fio de cabelo sem errar. Quem é bom de tiro aí? Esses benjamitas, com a mão esquerda, de longe, fio de cabelo. Maria Vitória está lá atrás. Vai ser bom assim lá adiante. À distância, vou acertar no fiozinho do cabelo. Pum! O texto diz, em Juízes, que esses homens tinham essa habilidade. Numa das batalhas se levantou 700 homens benjamitas, que numa guerra eles podiam à distância, com essa habilidade, acertar num fio de cabelo à distância. Meu irmão, do jeito que eu estou com a vista esquerda hoje, eu tenho que chegar mais perto para falar: é você mesmo? Esses homens, eles eram tão bons, o que eles tinham era tão hábil, que tanto com a direita quanto com a esquerda, com a funda na mão direita ou a funda na esquerda, os caras podiam acertar. Agora, eu quero que você pense comigo: o que aconteceu com Saul? O que aconteceu com o descendente de Benjamim? Essa noite Deus nos chama a atenção. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com a gente? Que levanta um Golias, começa a gritar, fazer barulho, e a aflição entra. Não raciocinamos mais, não nos alimentamos mais, aceitamos todas as provocações, não celebramos mais. Por quê? Porque Golias diz que a gente vai morrer, porque Golias diz que a gente é covarde, porque Golias, e de repente é como se o Espírito de Deus dissesse assim: rapaz, presta atenção, fui eu que te levantei, fui eu que te chamei, fui eu que levantei profetas para dizer: tenho obra contigo. Fui eu, Deus, que coloquei esse dom sobre você. Mas Saul, o benjamita, dessa tribo, ele é o rei. Saul tinha condições. Olha o que Deus fala, quando fala com o profeta, lá no capítulo 9, 1 Samuel. Este homem livrará Israel dos filisteus. Era uma profecia, sim ou não? Era. Mas diante da palavra que Deus dá para nós, muitas das vezes o Golias se levanta, a gente fica assim, ó. Se for de Deus, né? Tá difícil. Tá difícil, que irmão? O que está difícil? Quem é que pode se levantar contra Deus e vencer? Que batalha, diga para mim, que batalha que Deus perdeu? Que dia que você leu na Bíblia que o Senhor perdeu uma batalha para o diabo, para a carne, para quem quer que seja? Você não vai encontrar. O texto diz que este homem, rei de Israel, ele era benjamita, ele sabia atirar, ele era bom também na funda, mas o texto diz que o homem hábil, o homem especialista em guerra, ele não tomou atitude. E aí, querido, olha o que o texto nos revela: que Deus já tinha falado com Benjamim, através da tribo dele, usando Saul para ser o homem que vai livrar Israel. Deus já tinha falado. Se não bastasse a capacidade dos benjamitas de serem isso, então pensa comigo. Todo mundo, se eu falar um sniper aqui, acho que a grande maioria vai saber do que eu estou tratando. Um benjamita era um sniper. Era um homem que com uma funda na mão, ele conseguia acertar. Mas ele não toma atitude quando Golias se levanta. Ele é o perito, ele é o habilitado, ele é o habilidoso, ele é o especialista, ele é o técnico, mas não faz. E Golias está lá 40 dias afrontando a igreja.
Golias está lá 40 dias gritando contra a igreja. Você sabe que é Israel, estou colocando o nome igreja. Ele está 40 dias dizendo, bando de covarde, bando de frouxo, não vai dar certo, vão morrer, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E o homem que podia ter acabado com essa guerra no primeiro dia. Pensa comigo, irmão. Pensa comigo. Eu não vou nem falar o meu nome para não dizer depois que eu quero. Mas pensa no Isaías, um benjamita, com essa habilidade. Eu ia chegar no Isaías e falar assim, acaba com esse Golias hoje, irmão. Zera, passa hoje o cerol. É hoje. Como assim? Rapaz, pega essa pedra aí, essa funda. A hora que esse cara vier logo cedo, você dá uma no quengo dele, acabou essa guerra, acabou. Porque você sabe fazer. Mas ninguém fez. E não tinha só Saul, que era da tribo de Benjamim. Tinha mais soldados que estão ali. Sabe o que isso me revela, irmãos? É que às vezes nós aceitamos as provocações, nós aceitamos a aflição e não trazemos à existência o que Deus está falando com a gente. Não trazemos à existência as promessas de Deus, a família da gente, a casa da gente, o ministério da gente, o que Deus tem para nós. A gente fica, Golias é grande, é maior, pode ser quem for. Quando Deus levanta o profeta e diz assim, esse homem aí, é ele que vai livrar o meu povo dos filisteus. E ele vai para a guerra, e na hora que ele tem que ir para a guerra, ele não toma atitude. Ele não toma, Israel não toma, e dentro de Israel os filisteus não tomam. Sabe, querido, o texto me diz o seguinte, que Deus não se vincula aos habilidosos, mas valoriza os corajosos. A igreja, irmãos, não tem jeito de eu falar outra coisa para... A igreja está cheia de gente que é bocudo, que sabe fazer tudo, que sem mim nada podeis fazer, que fala, mas na hora que o couro está comendo não tem coragem. O mundo está cheio de gente, diz que todo brasileiro é técnico de futebol, juiz e médico. Se você perguntar para um cara assim, eu estou com uma tosse, ele vai falar assim, toma um chá de pirim-pim-pim, põe um hortelã e uma gota de mel que você vai ficar bom. Todo mundo sabe. Se você falar um jogo de seleção, você vai, mas onde que esse cara está com a cabeça? Por que não cruzou a bola daqui? Pô? A gente sabe, mas quando a gente está no campo é mais duro do que perna de pau. E todo mundo é juiz. Ah, se fosse comigo eu dava pena máxima. Mas você nem estudou, como é que você vai dar pena? Sabe, queridos, a gente olha e percebe que na vida, e eu quero falar agora nesse ambiente aqui de igreja, mas na sua família também pode ser aplicado isso. Está cheio de gente que é benjamita. Está cheio de gente que é bom. Está cheio de gente que tem talento. Está cheio de gente que sabe criticar. Está cheio de gente que sabe falar. Mas na hora que Golias se levanta, abaixa. E aí fica 40 dias. E o texto diz que Deus não se vincula aos habilidosos, mas valoriza os corajosos. Repete comigo, Deus, fala mais forte, Deus não se vincula aos habilidosos, mas valoriza os corajosos. Prove isso na Bíblia, pastor, provo. Tem um homem benjamita, que Deus levantou, que sabe fazer, que podia tirar, e que não fez. Podia, mas não fez. E aí o texto diz, que não é a nossa capacidade que traz a presença dele nas batalhas. Não é a nossa capacidade de saber escrever, tocar, cantar, pregar, fazer alguma coisa. Não é a nossa capacidade que atrai a presença de Deus. Segundo o texto que nós lemos, não. É a nossa coragem em lutar as batalhas do Senhor que traz a sua presença e vitória sobre as guerras. Não é a capacidade. Quanta gente boa sabe tocar muito bem. Eu estou dando um exemplo. Mas que na hora que tem que entrar no eixo, ele não é disciplinado, não se condiciona, não se submete, não chega nos horários, não se aperfeiçoa. Pode ser técnico, mas falta-lhe coragem para entrar na guerra. Quantas pessoas são boas, são como os benjamitas, que poderiam, que têm capacidade, mas a gente sempre percebe que não é pela nossa capacidade que nós vencemos, é por Ele. E o texto diz que a capacidade não atraiu a presença de Deus.
benjamitas que não atraíram. Nossas qualidades não atraem o olhar de Deus. Você viu fulano como prega bem? Você viu fulano como fala o inglês fluente? Você viu fulano como ele fala um francês fluente? TI na área tal, é um CIO na área tal, é isso, é aquilo. É bom, né? O cara é bom. Pois é, uma pena que ele não tem coragem. E é nessas horas que no reino de Deus funciona assim. Os capacitados, até já foi uma frase de camiseta na década de 80, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quem lembra dessa camiseta? Eu usei, eu lembro até hoje, era uma camiseta preta com dourada, andava para a rua. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. E é verdade. A gente olha para esse texto. O que Davi não tinha, Saul tinha. O que Saul tinha, faltava em Davi de capacidade. Agora tem uma coisa que Davi tem, e que Saul, que é rei, perdeu. No comecinho ele foi bem, pois ele se perdeu. É coragem. E o texto diz que a capacidade não traz vitória, mas é a coragem de colocar as mãos e a confiança no Senhor. É a coragem que nós temos no Senhor que destaca-nos nos desafios. Olha para o texto. Não é o poder financeiro que temos que nos diferencia para Deus. Esse irmão ganha 8 mil reais por mês. Oh, esse camarada é top. Oh, essa família ganha 20 mil reais por mês. Não, meu irmão. Não é isso que nos diferencia para Deus. Também não são os nossos estudos e as nossas capacitações que atraem o agir dele sobre nós. Presta atenção. O que Deus diz sobre a sua vida é o que deve alimentar o seu coração. Pois bem, Davi chega na batalha, pergunta assim: o que esse incircunciso está falando? Está dizendo isso. Não, eu vou lutar com esse cara. O que o rei vai dar? O rei diz que vai isentar de impostos, vai dar a filha, etc e tal. Tá certo, tá bom. Eu vou lutar contra esse circunciso. Aí alguém diz para Saul assim: tem um menino aí, um menino que está dizendo que ele vai lutar com Golias. Agora presta atenção, o cara, desculpa eu falar o cara, mas o cara dos caras que era benjamita, o homem que podia destruir Golias de longe, ou com flecha, mão direita ou mão esquerda, ou com uma pedra, ele se acovarda na hora da guerra e não toma atitude. Ele se esquece do que o profeta falou para ele. Tem alguns de nós aqui que pode até ter esquecido, mas em nome de Jesus o Espírito Santo vai te lembrar hoje do dia em que você aceitou Jesus, as promessas que Deus fez na tua vida, as vigílias que você já participou, as coisas que você já fez, que o Espírito Santo te lembre hoje de quem você é e por que você foi levantado e que Deus colocou na sua mão. Saul, ele escuta, tem. Aí ele fala: então traz o menino. Quando chega ele fala: você não pode, filho, você não pode. Por quê? Não, você não é treinado em guerra. Golias é experiente. E quem que podia? Você. Mas você não vai. Aí Saul diz assim: então fala o seguinte, o técnico, o especialista, pega a minha espada, pega a minha couraça e vai. E Davi põe, ele não é acostumado, ele dá alguns passos, ele não consegue caminhar, até que ele fala assim: não dá, para mim não dá. Eu não sei, eu nunca usei esses negócios de espada aqui, eu nunca usei colete e tal. Faz o seguinte, eu vou do meu jeito mesmo. Você não pode ir? Ele falou: posso, sabe por quê? O teu servo, humildade para tratar com o rei. Ele é o corajoso e ainda está respeitando Saul. Por isso que os homens se juntaram a Davi, mesmo quando Saul lá na frente passou a perseguir. É o caráter de Davi que atrai as pessoas. Davi nunca se rebelou contra Saul, pelo contrário, ele teve chance de matar, mas não matou. E aqui ele fala: o teu servo estava cuidando das ovelhas do seu pai. Quando veio o leão, tentou levar, pegou, eu abri a boca, rasguei o leão. No outro momento veio o urso, eu lutei com o urso. Ele falou: mas isso aí eu não vou não, isso aí não dá para mim. Ele disse: o mesmo Deus que estava comigo
para matar o leão e o urso. É o Deus que vai estar agora. Aí o texto diz que ele abre mão da espada, abre mão do colete. Davi, que não era especialista em guerra, Davi não era especialista, o especialista é Saul. Davi diz assim: eu não preciso disso. Ele disse: eu dependo de Deus, o Senhor esteve comigo. E eu quero que você grave isso essa noite. Se esquecer de tudo, lembre disso. Quando nós alimentamos nosso coração com fatos, sempre reagiremos com medo, aflições e fracasso. Os fatos, se alimentar o nosso coração, nós sempre vamos ficar com medo, com aflição e com fracasso. Com Davi não. Com Davi ele disse: teu servo lutou com o leão e lutou com o urso. Eu vou lutar com esse camarada. Davi não era especialista na guerra, mas ele tomou uma atitude de coragem. Davi não sabia usar nem colete nem espada, mas a coragem já tinha feito ele matar leão e urso. Irmãos, a gente pode achar engraçado, né? Mas o cachorro caramelo tem feito muita gente correr na rua, não é? Davi, caramelo não existe para ele. O urso não existe para ele. O leão não existe, porque ele tem coragem. E agora chegou um momento do extraordinário. É quando Davi toma essa decisão. Davi, que não era da tribo de Benjamim, não era especialista em funda. Sabe quem é especialista em funda? Agora você se lembra. Especialista em funda é Benjamim. Davi tira a espada de Saul, tira o colete e fala assim: deixa eu lutar do meu jeito. Vai até o riacho, escolhe 5 pedrinhas. De que tribo Davi é? Tribo de Judá. Qual é a tribo que é especialista na funda? Tribo de Benjamim. Quem é que faz? O que não é especialista. E o especialista só fala, só taca os outros na fogueira. Esse menino vai para a beira do riacho. O que não é especialista pega uma funda. É lógico que Davi conhecia a funda, mas não era especialista. Quem podia acertar o fio de cabelo do Alisson, da irmã Maria lá de trás, era Saul. Davi não. Davi vai para o riacho, pega 5 pedras, volta com coragem. Ele vai contra o Golias, você já sabe. E nesse momento Golias vem gritando, vem falando algumas coisas para Davi. E Davi vai ao encontro com ele. E Davi pega a funda. E Davi, uma vez só, ele crava aqui, ó, na testa de Golias, com capacete de bronze e tudo. E como pregou o irmão Fábio aqui, na segunda-feira, o correto seria Golias cair para trás. Mas o agir de Deus é diferente. Ele caiu para frente, só facilitou a vida de Davi. E o texto diz que Davi enfrenta Golias, não sendo especialista com a funda. Deus pode colocar algumas coisas para você fazer a partir de hoje. Você pode passar: pastor, mas eu não sei. Lembre-se dessa palavra. Especialista está cheio, corajoso está faltando. Está cheio de especialista. Eu sei, na minha época foi isso, eu faço aquilo. Faz, mas falta coragem. Porque o especialista não matou Golias no primeiro dia. Não usou a flecha. De longe, ele podia matar Golias à distância. Mas esse moço aqui, chegou uma chance na vida dele. Outra coisa que eu quero que você guarde no teu coração: quando Deus te der a oportunidade, avance. Não retarda o que Deus está te dando na mão. Mantenha a sua identidade, pois a sua identidade modula seu ambiente. Como assim? Naquele momento em que Saul recebe o primeiro grito de Golias, aquele ambiente de medo só aumentou porque Saul permitiu. Se naquele dia a autoridade, a autenticidade, a identidade de Saul, naquele dia ele dissesse assim: pode deixar todo mundo para cá, me traga um arco, uma flecha, me traga uma funda, qualquer uma das coisas.
Este homem, a frase é de Davi, mas era para Saul falar. Esse homem tem 2,90 metros, esse homem é forte, esse homem é isso. Ele vem contra nós no nome do Deus dele. Mas hoje, era para Saul falar. Nós vamos destruir esse exército. E ele não disse que o homem que derrotar um ou outro, o exército vai servir. Me deu uma funda. Era só para Saul fazer isso aqui, ó, e acertar. Mas ele não fez. E como ele não fez, o que não é perito tem coragem. E o que tem perícia não tem coragem. Então, as nossas decisões, a nossa identidade modula o ambiente. As pessoas vão chegar para você nesse ano, durante o dia, semana, e vão dizer assim: tá difícil, não sei o quê. Se você abraçar, o ambiente vai ficar pesado. Mas se você se posicionar e falar: com vocês eu não sei, eu tenho um Deus que cuida de mim de dia, de noite, de madrugada, na minha entrada, na minha saída. Mas o governo a gente vai cumprir o que tem que cumprir. Mas acima desse governo tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres. É esse que eu tenho. O ambiente muda. O inimigo pode ficar alvoroçado, pode ficar irritado, mas o ambiente eu modulo. Aqui não. Mas estão dizendo lá, aqui não. A gente continua acreditando que o Senhor é capaz de ressuscitar, que o Senhor é capaz de curar, que o Senhor é capaz de levantar, que o Senhor tira a pedra que estava na porta do sepulcro, que o Senhor ressuscita Lázaro, que Ele transforma água em vinho e que Ele faz milagre. A minha identidade modula o meu ambiente. O nosso comportamento determina o nosso resultado. O comportamento de Saul foi covardia. O comportamento de Davi foi coragem. Então o nosso comportamento determina o resultado. Quer ver uma coisa? Se eu perguntar para você: a sua família é uma família derrotada ou é uma família vitoriosa? O que você responde? Porque o seu comportamento vai determinar o resultado da sua família. Entenda isso. Os insultos de Golias. E eu estou terminando. Não se chega a lugar nenhum nesse mundo, nem financeiramente, nem ministerialmente, nem na sociedade, nem nos estudos, nem na vida profissional, se você der importância o que as pessoas pensam de você. Eu vou repetir. Você, eu, não vamos chegar a lugar nenhum desse mundo, nem financeiramente, nem na parte do trabalho, nem ministerialmente, nada, se a gente ficar dando valor do que as pessoas pensam da gente. Porque Saul ficou deixando Golias dizer o que aquele povo era. Você é o que Deus diz que você é. É isso. Toda crítica vai fazer você se distrair. E é isso que Satanás deseja, te distrair. Uma das coisas que mais atrai novos soldados para Davi é o caráter dele. Coragem. E a forma como ele trata Saul. Desde aqui, a gente olha para esse texto e a gente vê que Davi, com todo respeito, ele diz assim: meu senhor, teu servo não sabe usar isso, mas pode deixar, porque Deus já me ajudou a matar urso e ajudou a matar leão. E eu quero fechar essa palavra com você essa noite. Onde estão os benjamitas? Onde estão os benjamitas? Onde estão os benjamitas da tua casa? Onde estão os benjamitas desta igreja? Está difícil para quem? Do começo ao fim, difícil está para o diabo que não tem salvação, está condenado. Para nós, negativo. Maior é Deus na nossa vida. A Bíblia diz que este moço, franzino, sem corpo de homem, sem experiência em batalhas, mas em atitudes com Deus, que não é perito na funda, que não é bom com os dois braços, com os dois olhos para a flecha. O perito, o especialista, bom de papo, bom de conversa. Mas na hora que Golias estava ali, ele podia dizer: traz uma funda para mim. Se é que já não tinha que estar com a funda.
Porque se o cara é bom naquilo, ele tem que andar. Instrumento de trabalho. Como é que você vai para uma guerra sem levar o equipamento de guerra? No que você é bom? Na funda? Então vou usar a funda. A funda não sai de mim. Eu vou ter umas pedras aqui, vou ter a funda aqui, o arco vai estar aqui, não sai daqui. Mas não. Saul, ele prefere fazer assim com Davi. Que o Senhor seja contigo. Mais fácil, né? É mais fácil dar essa desculpa para não se alistar, para não fazer o que Deus tem que fazer. A Bíblia diz que o menino da tribo de Judá, que não era perito em funda, pela coragem, Deus guiou a mão de Davi. E o especialista, e eu provo para você, naquele exército não tinha só um benjamim, ou um benjamita, mas nenhum dos benjamitas usou o dom que Deus deu. Homens que podiam acertar de longe, homens que podiam acabar com a guerra há muito tempo, mas não tinham coragem. Por isso que a gente olha alguns homens. Você lembra da história de Débora e Baraque? Em que Débora profetiza que julgava sobre uma árvore, na época dos juízes. Ela diz assim para Baraque: olha, vá lá e faz isso. Ele fala assim: não vou. Ela: só vou se você for comigo. Ele fala: bom, eu vou com você, mas pela mão de uma mulher você vai ser lembrado que a vitória veio. Deus está falando que é com você, mas você está se acovardando. Vai para lá. Os benjamitas podiam ter acabado com aquela guerra no primeiro dia, porque segundo a Bíblia, eles eram bons. Acabei de ler com você que tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita eles podiam ter resolvido, mas faltou coragem. Quando nos falta coragem, o inimigo cresce. Quando nos falta coragem, Golias se manifesta. Quando nos faltam coragem, os insultos chegam. Nós não damos respostas verbalmente, nós damos resposta em atitude. As nossas atitudes é oração, jejum, trabalho. E Deus vai te abençoar. Deus vai te dar. Deus te sustentará. E Golias só levanta para cair. Segundo a Bíblia, Golias se levanta para cair. Pastor, eu não sei fazer. Tem coragem? Tem, então vem para cá. Mas e fulano? Fulano é especialista, mas não faz. E Beltrano também sabe, mas não faz. E Ciclano conhece, mas não faz. Por quê? Porque vai ter que ter dedicação, vai ter tudo. Deixa eu dizer outra coisa e eu termino de vez para você. Toda vez que Deus nos colocar algum desafio pela frente, entenda isso. Todas as vezes que Deus colocar você para confrontar e para enfrentar, você tem que estar preparado para uma coisa. Você tem que estar preparado para as dores que vão vir. Todas as vezes que você tem que confrontar Golias e os seus adeptos, você pode ter certeza de uma coisa: vai te custar talvez algumas noites, vai te custar um pouco de dor, mas você vai ver o que Deus fará na tua vida, porque você resolveu acreditar em Deus, você resolveu confiar em Deus. Então avance, faça a obra de um bom evangelista, faça a obra que Deus colocou nas suas mãos, e nunca mais se esqueça dessa palavra, que os especialistas deixaram Golias 40 dias ficar insultando, inflamando. E um menino, num dia, está escrito aqui, ó, no dia em que Jessé manda Davi ir lá ver os irmãos, naquele dia, não teve depois da manhã. Quem que é esse cara? Quem está falando isso aí? Não, eu vou lutar com ele, vou enfrentar. Na hora a notícia chegou para Saul. Falou: tem um rapaz falando isso aí. Falou: traz ele aqui. Aí você conhece a história. Ele falou: não precisa nada disso não. O teu servo vai lutar e Deus vai dar vitória. E não é que Deus deu vitória para Davi? Porque um homem e uma mulher de coragem no Senhor ganha batalhas, salta alturas que ninguém saltou e vive coisas que ninguém viveu. Fique em pé em nome de Jesus. Diga comigo: esta noite, está fraco, hein? Esta noite, Deus me reanimou, me lembrou